Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e venho pedir que deixe o seu like, compartilhe com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de reflexão e vamos em sequência com Sintomas da Cura, psicografia de Rogério Toledo, Espírito Dr. Dimitri, prefácio do médium Rinaldo de Santos. Então aqui ó, de sequência aqui a gente está em ação e reação, né? Então ele cita aqui que o espiritismo ele é uma trilogia, né? Que é a religião baseada nos ensinamentos de Jesus, a ciência baseada em todas as áreas científicas e a filosofia que é baseada no modo de pensar, numa fé raciocinada e não numa fé simplesmente imposta, né? Então aqui ele vem falando da terceira lei de Newton, de que toda ação corresponde a uma reação. E a gente por Allan Kardec, a gente entende também como causa e efeito, né? Então todo efeito tem uma causa. É a mesma coisa que ação e reação. Porém, eu aqui dos estudos que faço sobre as posturas de Jesus Cristo, ele não nos ensina a reagir, né? Ele não reage, ele age, né? Então, ele sempre age com uma boa palavra, com uma boa solução. Por exemplo, quando lhe perguntam, devo pagar os impostos? A resposta, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, sempre buscaram colocá-lo numa posição onde ele fosse difícil responder ou que ele deixasse claro, né, a intenção de alguém, de alguns povos. E não, ele sempre tinha uma saída lógica e clara, né? E aqui se fala muito da nossa conduta, do nosso comportamento, né? Então, muitas das nossas ações, elas impactam no planeta, né? E a nossa ação ao semelhante também impacta, né? Também impacta o semelhante e assim, a gente tem que buscar não reagir, né? E na hora da ação, pensar se aquela ação ela vai estar mudando, ajudando, auxiliando ou não. Eu vou ter uma ação e vai manter tudo igual, então não precisa ter a ação, né? Então assim, pensar sobre como fazemos, né? E ele diz aqui que o orgulho, a vaidade, o preconceito, a inveja, o melindre e outros sentimentos negativos ainda estão muito presentes em nós, sendo agentes contaminadores. Então, as nossas ações, elas têm uma repercussão, certo? Então, assim, se eu fico pensando no mal, vibrando no mal, ou deixando vibrar em mim sentimentos tão inferiores, o que eu vou estar carregando para mim? Os meus corpos perispirituais, eles vão sendo atingidos até que chega no perispírito. Então aqui a gente até peguei uma imagem aqui que está na internet, né? Tá na internet, ele deve ser um numerólogo, alguma coisa, mas ele pôs escritor de ficção e autoconhecimento. Ele pôs uma imagem aqui muito interessante. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho aqui. Então, olha lá. Os corpos espirituais, né? Então, aqui, ó, a gente conta 6, né? Que o corpo físico e os outros corpos sutis. Só que, olha, pra gente chegar numa doença,
Ele já atingiu todos esses corpos. Aí chega aqui, é que aqui no corpo físico a gente tem algo que é chamada cola. Uma cola como se fosse uma silhueta que é colado no corpo físico, chamado de perispírito. Então, quando chegou no perispírito, está fazendo fenda em torno do perispírito, é aí que chega a doença. Mas olha, para chegar à doença, a gente tem que estar naquele padrão de vibração, que é irritação, orgulho, como disse ali, coisas que não nos acrescentam, né? Ó, e quantas coisas que não nos acrescentam. Aqui não sei se dá pra ver. Essa imagem não consegui salvar. Ó, então olha aqui, ó. Até chegar aqui, passou já, olha, tá vendo? Quando chega aqui é porque a gente já deixou, a gente descuidou. E é assim, a gente tá aqui no mundo, mas a gente não é do mundo, né? Então, mas nós estamos aqui para aprender a nos controlar, a controlar os nossos ímpetos, né? No momento que eu tiver o controle dos ímpetos, né? Aqui, ó, ele fala de, ó, orgulho, vaidade, preconceito, inveja, melindre. São sentimentos inferiores, e sentimentos inferiores são agentes contaminadores, né? Então, o que de fato são coisas ruins e o que são consideradas pessoas boas, né? Sem aqui fazer qualquer tipo de julgamento, ou seja, apenas relembramos a codificação, o livro ou evangelho, o que chamamos de coisas ruins não poderiam ser reações de ações cometidas. E até o ponto, estas não fazem parte de um processo de cura muito maior do que imaginamos. Então, assim, olha lá, as pessoas consideradas exemplos de bondade, mostrando um caminho do bem, de caridade pura e de amor ao próximo, estão resgatando aspectos importantes de outras existências, ou cumprindo muito bem as provas a que vieram, mas a dor ainda pode ser necessária por completar este processo. O próprio Cristo, quando chamado de bom, respondeu que ele não, mas sim, Deus o é, Deus é bom. Então, isso né, tem passagens que explana isso sobre Jesus, que fala que alguém chega para ele falar que é homem bom, ele diz que bom só o Pai, né? Porque ele está aqui como arquiteto do nosso planeta, né, cuidando de nós também, mas em aprendizagem, né, assim como todos nós, em aprendizagem. Então, como ele diz, bom somente o Pai. Então, a religião, o que é a religião? O que nos liga com Deus, a ciência é o que nos traz a razão e a comprovação das coisas, e a filosofia que nos faz pensar sobre tudo, né? Então, assim, nossa, já passei demais. Esse pensar, né, a religião é o religar com Deus, né? A ciência é a comprovação e a filosofia o pensar. E com a certeza de que eu acredito que a ciência vai acabar, né? Porque no livro do Kardec, né, o livro dos Espíritos, não tá lá, a pergunta não tá lá, quem é Deus, mas o que é Deus, né? Eu acredito que a ciência ainda vai acabar comprovando o que é Deus, né? Quando a gente estiver pronto para entender o que é Deus, né? Então eu peço o seu like, compartilhe com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de reflexão, de entendimento, e vamos aí pensando nas nossas condutas e no que nós estamos abastecendo aí em nossos corações e em nossos pensamentos. Beijo no seu coração, gratidão porque você esteve comigo até aqui.